Fazia mais ou menos 3 semanas, muita gente não sabia disso, que o senhor Carlos Bolsonaro não falava com o papai dele, com o Jair. Então o bandidinho não falava com o bandidão. Por quê? Porque quando o Bolsonaro passou 5 dias naquele hospital que mais parece um resort, um hospital 6 estrelas em São Paulo, lembra que o Bolsonaro se internou, aí ele falou que era por causa da facada, mas no fim não provou nada, e depois saiu do hospital normalmente? Então, naqueles dias, o Carlos Bolsonaro ficou no hospital junto com o Jair. E a Michele Bolsonaro brigou com o Carlos. Quando a Michele e o Carlos brigaram, o Jair Bolsonaro teve que tomar uma posição e ele ficou do lado da Michele. Então, o Carlos Bolsonaro parou de falar com o pai e eles não se falavam desde então. Só que ontem o Carlos voltou a falar. Ele ligou para o papai dele e falou: papai, estou com medo de ser preso pelo Alexandre de Moraes. O Carlos Bolsonaro, ele tem certeza, na cabeça dele, ele tem certeza de que ele será o próximo a ser preso. Para piorar, o Carlos Bolsonaro, ele sendo o chefe do gabinete do ódio, ele começou agora a inflar os bolsonaristas a invadirem a embaixada da China. Os bolsonaristas agora estão com a ideia de, no dia 7 de setembro, não apenas protestarem pedindo o fechamento das instituições e golpe militar. Não! Eles querem também invadir a embaixada da China. Muita gente não sabe, mas uma embaixada é território de outro país. Então, se você entrar na embaixada da China, você está oficialmente em território chinês. Se alguém invadir a embaixada da China, a pessoa está em território chinês, a embaixada da China, e está submetida às leis da China lá dentro. Quer dizer, é o pior tipo de crime que se pode tentar cometer, invadir a embaixada na China. Eu vou mostrar aqui até os print screens dos bolsonaristas falando, o vídeo de um bolsonarista. Tem um bolsonarista que já foi preso pelo Alexandre de Moraes também, foi solto, ele gravou vídeo em frente à embaixada da China dizendo, vamos invadi-la. Olha, que pessoal louco. Ela tem uma boa chance mesmo do Carlos acabar preso já já, mas eu não acho que ele será o próximo. Vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Você quer que acabem todos presos? Eu quero. Eu quero ver esses fascistas assassinos presos. Você também quer ver? Então inscreva-se aqui no canal. Olha, é 1 segundo e é de graça, não tem que preencher nada, é só clicar no botão inscrever. Primeiro Carlos Bolsonaro, depois o pessoal que acha que vai invadir a embaixada da China. Olha, loucos. Eu falei aqui há alguns dias da treta que teve entre os irmãos Bolsonaro. Isso tudo começou, na verdade, quando o Bolsonaro resolveu se internar naquele hospital. A coisa estava ruim para o Bolsonaro estava cercado por todos os lados, agora o cerco está bem pior para o Bolsonaro, e aí ele resolveu falar que, olha, por conta de complicações do caso da facada, eu me internei no hospital. O Bolsonaro estava com crise, ele não conseguia falar direito, ficava fazendo umas poses estranhas, parecia que estava morrendo o Bolsonaro. Aí ele ficou no hospital. O Carlos Bolsonaro ficou com ele, tirou várias fotos com sonda no nariz, como se estivesse morrendo. Enquanto isso, estava lá a Michele Bolsonaro, lá com o gay de estimação dela. Eu falo gay de estimação porque a gente sabe que eles são homofóbicos. Então, como todo bom homofóbico não tem homofóbico bom, mas como todo homofóbico que se preze e queira dizer que não é, ele tem que ter um gay de estimação para dizer que não é. Então a Michele tem lá, assim como o Bolsonaro tem o negro de estimação dele, que é o Hélio Negão lá, que ele leva para todo lugar para falar que não é racista. E engana, pior que ele engana algumas pessoas com isso. Aí a Michele tava lá tirando foto, rindo, gravando stories, TikTok lá, com o maquiador dela, e o Bolsonaro, enquanto isso, já era o Bolsonaro tirando foto, fingindo que tava morrendo. Num hospital 6 estrelas, parece um resort aquele hospital, parece um resort 5 estrelas, pra você ter ideia do lugar que tava o Bolsonaro. Tá. O Carlos Bolsonaro, sempre que o Jair fica internado, o Carlos fica com ele 24 horas por dia. Os outros filhos não, eles aparecem de vez em quando para visitar, tem seus afazeres, mas o Carlos não. O Carlos ele gruda. Inclusive, o Carlos gruda tanto no Jair que quando o Jair Bolsonaro tomou posse em 1º de janeiro de 2019, aquele dia desgraçado da história do Brasil, o Carlos Bolsonaro estava com ele no carro. Tem lá o Rolls Royce presidencial, o carro, um Calhambeque lá, um carro antigo, conversível, tava lá o Jair, a Michele e atrás estava o Carlos Bolsonaro, o filho presidencial, o vereador presidencial. Tá, tanto é que o Carlos Bolsonaro tem escritório no Palácio do Planalto e ele indicou ali membros do gabinete do ódio que trabalham dentro do Palácio do Planalto. Ok, ele brigou com a Michele ali naquele momento e eles pararam de se falar. Ele não fala mais com a Michele, os filhos do Bolsonaro todos romperam com a Michele Bolsonaro. Imagina o clima no Natal dessa família. E ainda tem a filhinha lá do Bolsonaro que tá sempre com cara feia. A menina, eu nunca vi aquela menina sorrindo. Parece eu não gosto, parece bullying, mas parece aquela Vandinha da família Adams, tá sempre com cara triste, com cara de irritada. É a filha lá do Bolsonaro. Nunca sorri aquela menina, ela deve saber que a família é ruim. Tá? Aí, o Carlos parou de falar
com a Michelle, pararam de falar todo mundo. Depois disso, o Renan Bolsonaro, que é o 04, ele foi no Instagram, falou que namoraria uma petista e começou a brigar. Ele brigou com o Léo Índio, que é o primo do Carlos, aquele que muita gente falava que namorava com o Carlos. Não é problema nosso, mas nessa fogueira a gente joga gasolina, né? A gente quer ver o circo pegar fogo para eles todos, que são todos bandidos. Tá, brigou lá com o Léo Índio, aí ele brigou com o Flávio, brigou com todo mundo, e o que aconteceu? Aconteceu que o Carlos e o Eduardo Bolsonaro pararam de seguir o Renan. O Flávio continua seguindo, mas brigaram lá em público no Instagram. Até mostrei isso aqui há alguns dias. Aí, o que acontece? O Carlos não falava mais com o Jair. O Jair Bolsonaro continuou escalando. Ele continuou na tática dele de escalar as ameaças ao STF. Só que o Jair Bolsonaro começou a fazer ameaças, começou a blefar, sem ter uma carta na manga. Ele não tem carta na manga. Ele e o Braga Neto, eles mostraram que são péssimos políticos. Porque qualquer político que se preze não vai blefar sem ter uma carta na manga. Ou sem ter uma saída para o blefe. Quando você blefa, veja bem, se você tem carta, jogo de pôquer, blefe é usado em jogo de pôquer. Se você tem carta, você não está blefando, você só está apostando alto. Você blefa porque você não tem carta. Mas, muitas vezes na política você blefa, mas você tem uma saída, uma escapatória para caso o seu blefe não dê certo, que seria a carta na manga. O Bolsonaro não tem. E aí o cerco foi fechando, por quê? Porque quando o Bolsonaro blefou e falou, vai chegar a hora ali do Alexandre de Moraes, a hora dele vai chegar. Sabe o que o Alexandre falou? Ele bateu na mesa e falou, vai chegar a minha hora, é? Vamos ver então, eu compro a aposta. Você apostou alto? Eu pago. Vamos ver agora quem é que é o bom aqui. Pronto. O Braga Neto já recuou, o Braga Neto está desesperado com medo de ser preso também no futuro. Não agora, mas no futuro. O Bolsonaro continuou indo até que ontem de manhã, logo depois do Sérgio Reis sofrer aquela operação de busca e apreensão. Então ontem, o Carlos Bolsonaro ligou para o Jair e falou, olha, eu tô com medo que eu acho que eu vou ser o próximo a ser preso. Aí tem algumas coisas. Por que o Carlos seria o próximo a ser preso na visão dele? Eu já vi, o Carlos Bolsonaro ele tem paranoia, tá? Ele tem... paranoia é a pessoa que acha que está sendo perseguida por todo mundo a todo tempo e que tem problemas de confiar em pessoas. O Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, ele não pega mais elevador, ele tem medo. Ele tem medo que alguém vá fazer uma emboscada contra ele no elevador. Ele sobe 9 andares de escada quando ele vai na Câmara dos Vereadores. Para você ter ideia, quando ele parou de pegar vereador um pouco depois da morte da Marielle, algumas semanas depois. Mas antes da morte da Marielle, se ela estivesse no elevador, ele não pegava, ele subia de escada. Só para você ter ideia de quanto ele odiava a Marielle. Mas depois, eu acho que ele acostumou a subir de escada, ele parou. Ele sobe, os seguranças dele, que ele anda só com segurança, são obrigados a subir de escada com ele 9 andares na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, porque ele tem medo, que ele tem mania de perseguição. Só para você ter ideia do nível de loucura do sujeito. Aí ele ligou para o Jair Bolsonaro, só que tem uma coisa, o Carlos Bolsonaro, ele é o criador do Gabinete do Ódio. Foi ele quem conseguiu contatos na Europa, na Espanha e na Inglaterra para criar o Gabinete do Ódio lá atrás, em 2013, junto com o Tércio Arnaldo, que é outro investigado pela CPI e pelo STF em vários inquéritos, que trabalha no Palácio do Planalto, no terceiro andar do Palácio do Planalto. É também um dos prepulsores do Gabinete do Ódio. Provavelmente, o Carlos Bolsonaro sabe que nessa que está o Sérgio Reis, tem ligação com o Carlos Bolsonaro. Então é por isso que ele está com medo dele ser o próximo preso. Além do mais, a prisão dele seria uma bomba, assim, ia ser um terremoto completo, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. Aí, nos últimos dias, o Gabinete do Ódio, que é sob comando do Carlos Bolsonaro, começou a inflar os bolsonaristas a não apenas pedirem golpe. Veja bem, eles estavam planejando o 7 de setembro para pedir golpe militar. Agora eles estão planejando também invadir a embaixada da China. Eu vou mostrar aqui. Primeiro eu vou mostrar o vídeo de um bolsonarista. Esse rapaz já foi preso. Esse aqui é eu posso falar que é bandido porque já foi preso, investigado, tudo mais. Esse aqui é o Renan Santos. Deixa eu ver se eu acho a cara dele aqui no vídeo. Ele mostra aqui que ele está em frente à embaixada da China, dá para ver aqui? Aí ele está aqui no vídeo. Esse cara, ele fala que a China é o câncer de todo mal do mundo, ó. Esse cara tá tirando foto me filmando, bem mais bonitinho, né? Eles têm um projeto de dominação mundial, criado por Mao Tse Tung, o número 2. Começou com Deng Xiaoping, a Revolução Chinesa. Bom, o vídeo dele tem 3 minutos. Esse cara tem pouquíssimos seguidores, mas ele não para de cometer crimes. Aí ele fala que a gente tem que invadir. Ele fala no final do vídeo, em algum momento do vídeo, não vou mostrar tudo, fala que tem que invadir a embaixada da China e tudo mais, tem que expulsar esse embaixador chinês do Brasil, tem que expulsar os chineses do Brasil e tudo mais. Esse cara, ele também gravou uns vídeos nos últimos dias dizendo que as Forças Armadas traíram Bolsonaro. Pra você ver que até o pessoal que tá ali querendo golpe, sabe que não vai ter golpe. Agora eu vou mostrar aqui Divinópolis, Minas Gerais, ó.
safado foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Aqui quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, deixa as outras redes sociais. Agora pare o que você está fazendo. Se você tiver no seu celular principalmente, ó, se o celular estiver assim, faz assim, vai no primeiro comentário lá, eu deixo as minhas redes sociais todas, deixa o Pix, PicPay, siga-me nas outras redes, baixe a música no Spotify, siga-me no Spotify e vamos pra cima desses malditos. Falou!